Olá, galera do segundo ano E, do segundo ano F, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, daremos continuidade ao nosso assunto calorimetria. Iremos aí para a parte 3, tá? Falaremos hoje de fases da matéria, ok? Bem, pessoal, fases da matéria, né? Então, dependendo da temperatura e da pressão que está submetida, uma substância é encontrada em uma das seguintes fases da matéria: sólida, líquida e gasosa. Geralmente a fase gasosa é dividida em outras três situações distintas: vapor, gás e plasma. Bem, veremos isso daqui posteriormente, quando nós entrarmos no assunto diagrama de fases, tá? E aí nós vamos diferenciar vapor de gás, principalmente, né? E nós vamos saber o que é o plasma, né? Quando a fase gasosa se encontra aí nessa situação de plasma, ok? Bem, pessoal, vamos aí para as fases da matéria, né? Vamos buscar entender as características, né, da substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos aí para o estado sólido. Então, vocês podem perceber aí nessa ilustração que as partículas, né, da substância, né, no estado sólido, elas estão bem próximas, tá certo? Eu tenho uma forma e um volume definido, né, como vocês estão observando. Então, essas características, elas surgem em decorrência do quê? Da forma como as moléculas estão organizadas. Então, é isso que vai definir, né, quando uma substância está no estado sólido, quando ela está no estado líquido, quando a substância está no estado gasoso. Então, é a estrutura molecular, tá certo? É que vai fornecer, tá, as características, né, dessas substâncias nos três estados físicos. Então, no estado sólido, nós temos aí uma característica que é inerente, né, que é o retículo cristalino, né, que não existe lá no estado líquido nem no estado gasoso, tá certo? Então, esse retículo cristalino, né, mostra a estrutura, né, organizada no qual se encontra aí toda e qualquer substância que se encontra no estado sólido, tá? E que vai o quê? Nos fornecer essas características, tá certo? Devido a essa estrutura, digamos, organizada. Forma e volume bem definidos. Então, eu posso, né, definir a forma de uma substância que se encontra no estado sólido, bem como seu volume, tá certo? Se eu pegar um copo de vidro, né, vocês podem perceber que o copo de vidro ele tem o quê? Uma forma definida, tá certo? E eu tenho como definir também o volume desse copo de vidro, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Outro ponto importante, as partículas estão próximas umas das outras e ligadas, tá? Conforme essa organização que vocês estão percebendo aí, tá certo? E o terceiro item, partículas com grau de liberdade restrito ao movimento de vibração, em torno de uma posição de equilíbrio, tá certo? Então as partículas estão próximas, tá certo? Uma das outras, tá certo? Não estão coladas, é claro, tá certo? E esse movimento ele é restrito. Nós vamos perceber que a proporção que nós formos estudando aí as características da substância no estado líquido, no estado gasoso, essa restrição com relação aos movimentos vai se perdendo, tá? Até atingir, por exemplo, o estado gasoso, onde as partículas elas apresentam nesta situação uma liberdade maior, tá? em seus movimentos, digamos assim, tá? Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, temos aí a substância no estado líquido, tá certo? Nós temos aí as características da substância no estado líquido, nós temos aí essa ilustração que mostra aí como a estrutura molecular se comporta no estado líquido, tá? Então isso faz com que eu tenha o quê? O volume bem definido, tá certo? A forma da massa líquida é a mesma do recipiente que a contém, tá? Bem, aqui o volume bem definido, eu posso definir o volume do líquido tranquilamente, sem problema nenhum, tá certo? Porém, a forma é definida de acordo com o recipiente que contém, tá, um determinado líquido.
tá? Se o recipiente for esférico, for cilíndrico, apresentar o formato de um cubo. Então, este líquido, tá? Ele vai se adequar, tá certo? A este recipiente, vai apresentar a forma desse recipiente. As partículas podem se mover, mas mantêm uma distância fixa entre elas, elas se movem, tá? O grau de liberdade das partículas é menos restrito e permite vibração, rotação e translação. Então, comparado com a estrutura do estado sólido, tá? Esse grau de liberdade ele é menos restrito, significa dizer que as partículas apresentam, né, uma mobilidade melhor comparada, tá certo? Com a substância no estado sólido, tá? Porque na verdade elas não estão tão coesas comparado com a substância no estado sólido, ok? Estado gasoso, características. Nós temos aí, né, a ilustração que mostra aí como as partículas se comportam no estado gasoso. Então, por conta desta estrutura aqui, tá? Uma substância no estado gasoso assume o volume e forma do recipiente que contém a massa gasosa. Então, eu quero definir o volume, eu quero definir a forma, né, de uma substância que está no estado gasoso. Isso vai depender do recipiente, tá? Então, o recipiente aqui vai o quê? Define a forma, bem como o volume deste gás ou da substância no estado gasoso. Partículas praticamente livres uma das outras. Por quê? Porque praticamente não existe ligação entre elas. Tá? Então, movimento permanente desorganizado das partículas. Então, por conta desta falta de ligação entre elas, as partículas apresentam uma mobilidade maior. Consequentemente, né, elas estão mais desorganizadas, né, dentro de um determinado sistema. Tá certo? Então, essas são as características de uma substância no estado gasoso. Ok, galera? Beleza? Bem, pessoal, vamos aí para as mudanças de fase. Tá? Nós vimos lá no início que tanto a pressão quanto a temperatura na qual uma substância está submetida vai definir o seu estado físico. Tá? É importante, certo? Pressão e temperatura definem o estado físico de qualquer substância. Ok? Então, para o estudo das mudanças de fase, tá certo? Temos o seguinte raciocínio. Tá? Então, uma substância pode passar de uma fase para outra através do recebimento ou fornecimento de calor. Tá? Então, é isso que nós vamos ver agora aqui. Beleza? Então, é o seguinte. Quando a pressão é constante, o grau de vibração das partículas que compõem uma substância, isto é, sua temperatura, tá? Quem sabe que o conceito de temperatura está associado com movimento de partículas. Determina a fase sólida, líquida ou gasosa em que elas se encontram. A seguir, nomeamos as diversas mudanças de fase. Então, nós vamos estudar aí, né, as mudanças de fase que ocorrem aí, tá certo? Dentro aí, né, atreladas aí, né, a estado sólido, líquido e gasoso. Beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a solidificação. Então, o que é a solidificação? Mudança do estado de agregação da matéria da fase líquida para a sólida. Tá? Você pega ali um copo com água, né? E leva até o congelador. Depois de um certo tempo, aquela água ela vai o quê? Ela se solidifica, tá? Ou seja, houve uma mudança do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Então, essa mudança de fase ocorre o quê? Com o fornecimento de calor, perda de calor, tá certo? Então, a água, ela sofreu perda de calor e, consequentemente, tá, houve uma mudança no estado de agregação, passando assim do seu estado líquido para o estado o quê? Sólido, beleza? É o gelo, né? A água líquida que passou para o estado sólido, tá? Nós temos ali, né, blocos de gelo, ok, galera? Sublimação. Mudança do estado de agregação da matéria da fase sólida para a gasosa. Tá? Nós temos aí substâncias que sublimam, né, em condições
ambientes, no caso aí a naftalina, né? O gelo seco, são exemplos aí de substâncias que sublimam, tá certo? Passagem da substância do estado sólido para o estado o quê? Gasoso, tá certo, turma? Beleza, galera? Bem, pessoal, nós temos aí fusão. Fusão é derretimento, né? Mudança do estado de agregação da matéria da fase sólida para a líquida. Você pega um bloco de gelo, coloca em cima de uma superfície, tá? Vocês podem perceber que o bloco de gelo ele vai mudando de fase, né? Chega um momento que ele passa totalmente para o estado líquido, tá certo? Então, nesse caso aí, nós temos uma mudança de fase, onde, para que ela ocorresse, tá? Foi necessário aí o que? Absorção de calor. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, nós temos aí a dessublimação, que é também chamada de ressublimação. Mudança do estado de agregação da matéria da fase gasosa para a fase sólida. Nós temos como exemplo aí o dióxido de carbono, né, que é o CO2, né, onde ele é um gás presente na atmosfera, onde ele foi o que? Convertido, né, para o seu estado sólido, tá certo? Que é o gelo seco, né, turma? Que é usado aí, muito usado aí nos carrinhos de picolés, né, nos carrinhos de sorvete, né, aquelas festas, né, raves, né, e etc. Você, uma vez no estado sólido, você coloca ali, né, o gelo seco e depois aquela fumaça é liberada, né, de acordo com as condições ali do ambiente, ok? Bem, pessoal, nós temos aí a condensação, né, mudança do estado de agregação da matéria da fase gasosa para a fase líquida. A condensação também é chamada de liquefação. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, temos aí a vaporização, mudança do estado de agregação da matéria da fase líquida para a gasosa, né? A vaporização pode ocorrer de três formas distintas: evaporação, calefação e ebulição. É importante nós diferenciarmos essas formas distintas aí da vaporização, ok, turma? Bem, a evaporação, mudança da fase líquida para a gasosa em temperaturas menores que a de ebulição. Tá? Nesse caso, somente as moléculas que estão na superfície livre do líquido passam para a fase gasosa. Algumas moléculas que estão na superfície do líquido passam para a fase gasosa ao receber a energia das moléculas vizinhas, por meio dos choques entre elas. Bem, resumindo isso daqui, a evaporação ocorre a qualquer temperatura. Tá? É um processo que ocorre na superfície do líquido. Qualquer temperatura na qual, por exemplo, a substância está submetida, tá? Eu tenho mudança de fase do estado líquido para o estado quê? Gasoso. Tá? Então, não existe aí uma temperatura definida para que ocorra a evaporação. Certo, turma? Calefação. Mudança da fase líquida para a gasosa quando a superfície do líquido atinge temperatura de ebulição muito rapidamente, graças ao contato direto, né, com uma fonte de calor de alta temperatura. Isso ocorre, por exemplo, se jogarmos gotas de água em uma chapa de ferro muito quente. Né? Nesse caso, forma-se uma camada de vapor entre as gotas de água e a chapa, dificultando a passagem de calor da chapa para o interior da gota. Daí o nome calefação. Tá certo, turma? Beleza? Ficou claro aí, né? Bem, pessoal, vamos aí falar agora da ebulição, né? A gente sabe, como eu falei anteriormente, que a vaporização nós temos o quê? A evaporação, a calefação e a ebulição. Tá? Então, a ebulição é a mudança da fase líquida para a gasosa a uma temperatura bem definida, caracterizada pelo movimento turbulento da massa líquida, no qual ocorre mudança de fase em todo o seu volume, desde a superfície até o interior da porção de líquido, porque todo ele se encontra na temperatura de ebulição. A água, por exemplo, a pressão de 1 atm, ou 760 mm de mercúrio, entra em ebulição a 100 graus Celsius. Nós vimos, pessoal, do início que tanto a pressão quanto a temperatura, tá,
São grandezas que vão o quê? Definir o estado físico de qualquer substância. É importante nós avaliarmos essas duas grandezas aí, tá? Bem, comparando aqui a ebulição com a evaporação, tá? Na evaporação não existe uma temperatura definida para que ela ocorra, para que este fenômeno ocorra, tá certo? Ocorre a qualquer temperatura, tá certo? Beleza? Já na ebulição não, existe uma temperatura definida. E esta temperatura, mantendo esta pressão aqui de 1 atm, tá? A água, por exemplo, ela ferve a 100 graus Celsius. Beleza? Bem, agora detalhe importante. Se nós mudarmos a pressão, tá certo? Por exemplo, na qual a água está submetida, a mesma não entrará em ebulição nesta temperatura. A temperatura será totalmente diferente. Tá? Vou te dar um exemplo aqui. Se nós tivermos aqui uma panela comum, tá? E colocarmos uma massa de água ali, né? Dentro desse recipiente. E vamos aguardar que esta água ela atinja o quê? A sua temperatura de ebulição. Certamente ela vai chegar à temperatura de ebulição o quê? A 100 graus Celsius. Isso porque a pressão atmosférica, né, é de 1 atm. Agora, vamos imaginar agora uma panela de pressão. Tá? A panela de pressão, né, apresenta uma estrutura totalmente diferente, toda vedada. Tá? A pressão interna dentro da panela de pressão chega a 2 atm e, consequentemente, a água ela não ferve mais a 100 graus Celsius, e sim o quê? A 120 graus Celsius. Tá certo? É isso que faz com que os alimentos sejam ali cozidos, né, em um tempo menor. É claro que isso aí vai economizar gás também, tá certo? Podemos perceber que existe uma relação direta, né, uma relação de proporcionalidade direta entre o que é a pressão e a temperatura de ebulição da água. Se eu diminuo esta pressão, automaticamente, né, o ponto de ebulição ele cai. Agora, detalhe, isso daí vale para qualquer substância, para qualquer mudança de fase, tá? Então, a temperatura de mudança de fase vai depender da pressão, tá certo? Na qual as substâncias estão o quê? Submetidas. Então, é importante esse detalhe aí. Tá certo, turma? Beleza? Bem, pessoal, vamos estudar agora o calor latente. Tá? O que é o calor latente? Mas antes, nós vamos aqui só concluir o nosso estudo, né, sobre as fases da matéria. Tá? Bem, resumidamente, né, no sólido nós temos uma estrutura mais organizada. Um detalhe importante é que para mantermos, né, essa estrutura, tá, existe uma economia menor de energia, né? Tá certo? Já para manter o estado líquido, né, já que as partículas elas estão menos organizadas, implica, né, mais energia para a sua manutenção. Já no estado gasoso, as partículas estão mais desorganizadas ainda. Tá? Então requer uma quantidade muito maior de energia para manter, né, esse estado, né, que nós denominamos de estado gasoso. Tá? Nós temos aí, né, essa setinha que indica aí, né, esse gasto, né, digamos, de energia para manter, tá, as estruturas, né, a estrutura de uma substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Isso é em decorrência, turma, da sua organização molecular. Tá certo? Bem, pessoal, medida do calor na mudança de fase. Então, nós vamos aprender aqui a calcular o que? O calor latente. Tá? Então, o calor latente é o que? É o calor que provoca mudança de fase sem que ocorra a variação de temperatura na substância. Então, todas aquelas mudanças de fase que nós vimos, né? Sublimação, vaporização, né? Fusão, solidificação, condensação, todas elas, né, em suas mudanças de fase, mantiveram o quê? Suas temperaturas constantes. Tá certo?
Então, um dos efeitos do calor, tá, é o calor latente, assim como o calor sensível que nós vimos, né, em nossas aulas anteriores. Tá? Então, nós vamos aprender aqui a calcular a quantidade de calor latente, tá certo? Então, a quantidade de calor latente é representada pela letra Q, tá? Que é o produto da massa pelo calor latente. Então, o calor latente é representado aí pela letra L, tá? Isso aqui é a massa da substância. Então, o calor latente é mais uma constante que nós vamos aí estudar, né? Entender o seu significado, tá? Então, calor latente, o que é o calor latente? Toda e qualquer substância vai apresentar esse calor latente, tá? Então, a sua definição diz o seguinte: é a quantidade de calor necessária, tá, para que 1 grama da substância sofra o quê? Mudança de fase. Tá certo? Então, cada substância vai apresentar uma quantidade de calor necessária X, tá, para que 1 grama da sua substância sofra o quê? Mudança de estado físico. Tá? Então, vamos aqui pegar como exemplo a água, né? Bem, como vocês estão percebendo aí, nós temos aqui o calor latente de fusão da água. Beleza, turma? Bem, pessoal, conforme vocês estão observando aí no exemplo aí, né? Para o calor latente de fusão do gelo, tá? Nós temos aí 80 calorias por grama, tá certo? O que isso aqui significa? São necessárias 80 calorias para fundir 1 grama de gelo a 0 graus Celsius sob pressão de 1 atm, conforme o que? A definição que nós vimos, tá? Então, o calor latente, tá, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância sofra o quê? Mudança de fase. Então, nós temos aí, ó, o calor latente de fusão para qualquer substância, né? Vaporização, solidificação e condensação, tá? Então, para o calor latente de fusão e vaporização, tá? Esses calores são o quê? Positivos. Já para a solidificação e condensação, esses calores são o quê? Negativos. Então, nessas duas mudanças de fase aqui, ó, tá? Eu tenho o quê? Absorção de calor. Para que elas ocorram, é necessário que ocorra o quê? A absorção de calor. Já no caso da solidificação e condensação, fornecimento de calor. Logo, tá? Esses calores latentes aqui são o quê? Negativos. Ok, turma? Bem, nós temos aí mais uma vez para a água, né? O calor latente de fusão do gelo, né? A 0 graus Celsius, tá certo? 80 calorias por grama. O calor latente de vaporização da água a 100 graus Celsius, né? 540 calorias por grama. O calor latente de solidificação da água, que é o mesmo da fusão, né? As temperaturas são as mesmas, né? Menos 80 calorias por grama. E o calor latente de condensação da água a 100 graus Celsius, tá? Menos 540 calorias por grama. Ok, galera? Beleza? Bem, pessoal, vamos aí para algumas questões, né? Para nós fixarmos aquilo que nós vimos. Ok? Bem, pessoal, vamos aí para a primeira questão, que diz o seguinte: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de... Bem, pessoal, este fenômeno que vocês estão observando aqui, né, que foi descrito aqui na questão, ele fala da mudança de fase, tá, do estado físico, né, sólido, diretamente para o estado físico que gasoso. Então, esse é o fenômeno que ocorre com a naftalina, certo? Aquelas bolinhas, né, que nós utilizamos aí para colocar no guarda-roupa, na gaveta, tá? Elas vão diminuindo de tamanho. Acontece que elas passam diretamente do estado sólido para o estado quê? Gasoso. Gasoso, né? E esse fenômeno é chamado de quê, galera? De sublimação. Tá, pessoal? Conforme as alternativas aí, tá? A alternativa correta é a letra D, né, galera? D de dado, ok? Bem, vamos para a segunda questão. Pedras de gelo, ao serem colocadas em uma mesa com o decorrer do tempo, diminuem de tamanho. A causa desse comportamento deve-se ao fenômeno de
Bem, pessoal, pedras de gelo. Você acabou de tirar do congelador, colocou em cima de uma superfície, em cima da mesa. Com o passar do tempo, essas pedras de gelo, né, vão diminuindo, ou seja, ocorre o quê? Um derretimento, elas vão derretendo, né? Então, esse derretimento nós denominamos de fusão, né, galera? Mudança do estado físico de sólido para o quê? Para líquido, tá, galera? Então, de acordo com as alternativas, né, contidas aí nesta questão, a alternativa correta aí é a letra o quê? Letra C, né, pessoal? C de casa, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a terceira e última questão, que ela diz o seguinte: um corpo de massa 6 gramas, em estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é de 35 calorias por gramas, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Bem, pessoal, de acordo com os dados fornecidos da questão, nós vamos calcular aí o que? A quantidade de calor latente, tá? Então, a quantidade de calor latente é igual a massa vezes o que? O calor latente, beleza? Então, a questão fica da seguinte forma: a quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. A massa do corpo é 6 gramas e o calor latente é 35 calorias por gramas, tá? Resolvendo essa continha aqui, nós temos o quê? 210 o quê? Calorias. Essa é a resposta da nossa terceira questão. Tá, pessoal? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da aula, né? Bem como das explicações, né, com relação às questões, tá? E me coloco à inteira disposição de vocês, tá? Beleza? Segunda, terça e quinta, para esclarecermos aí as possíveis dúvidas, tá? Um abração a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.